todos os dias Deus nos tem abençoado com uma palavra. Nesse período agora, iremos tratar em uma sequência de assuntos falados dentro do livro de Efésios. E começando pelo capítulo 1, serão média de 8 mensagens. Mas o que Deus quer falar conosco? A escolha de Deus pelos santos antes da criação do mundo. O livro de Efésios, Paulo revela uma das verdades mais profundas da fé cristã. A escolha de Deus antes da criação do mundo. Em Efésios 1,4 afirma como nos escolheu nele antes da fundação do mundo, para sermos santos e irrepreensíveis diante dele e em amor. Esse é um versículo que vai nos revelar que escolha Deus. Qual que foi a escolha de Deus? O que ele revelou para nós? E ele vai demonstrar que não depende de nossas ações ou mérito, mas é uma obra da soberania divina de Deus, que já havia sido planejado antes da fundação do mundo. E qual que é a base desse texto para nós? O que Paulo está falando em Efésios 1, do 3 ao 6, que declara que nos escolheu nele antes da fundação do mundo, para sermos santos e irrepreensíveis diante dele, e em amor nos predestinou para sermos adotados como filho. E essa escolha de Deus é um reflexo da sua graça imensurável, um ato de amor gratuito que não é condicionado ao que somos ou o que fazemos, mas ao seu caráter. Como que Deus nos escolheu antes da fundação do mundo. Mas como é importante a gente ler outro texto dentro da Bíblia para que possa corroborar com o nosso conhecimento. Em 2 Timóteo 1, versículo 9, diz o seguinte, que fala de Deus nos salvando. Ele diz o seguinte: não segundo as nossas obras, mas conforme a própria determinação da graça que nos foi dada em Cristo Jesus, antes de tempos eternos. Essas são verdades que nos ensinam que a salvação é um plano de Deus, desde a sua eternidade, desde o fundamento, desde a fundação do mundo. É um fundamento do seu amor e não nas ações. Charles Spurgeon foi um teólogo muito importante, conhecido como o príncipe dos pregadores. Foi um grande defensor da doutrina da eleição, e ele diz alguns pontos importantes, e eu vou citar 10 pontos nessa manhã. Primeiro, a soberania de Deus. A eleição é uma manifestação da soberania de Deus. E nós podemos afirmar que essa escolha divina não é baseada em méritos humanos, mas é um ato da vontade de Deus, que escolhe quem ele deseja para a salvação conforme a vontade soberana de Deus. Segundo ponto, a graça de Deus. Aqui nós vamos ver que ela vai destacar que a eleição não é algo que os seres humanos possam reivindicar ou conquistar. Ela é um reflexo da graça divina. Quem escolhe as pessoas de acordo com seu amor e não conforme as ações ou condições externas. Essa é a graça. A eternidade da escolha, o terceiro ponto. A eleição é uma verdade que transcende o tempo. Deus nos escolheu antes da fundação do mundo. Uma ideia que usa para ressaltar a eternidade. O plano de Deus para a salvação daqueles que são eleitos. A humildade cristã. Ela vai nos alertar, a Bíblia, que o entendimento da eleição deve nos conduzir à humanidade, pois a salvação é um presente de Deus e não é algo que possa ser conquistado pelos nossos próprios esforços. Esse texto vai demonstrar para nós que ele nos impede de nos orgulharmos, pois somos salvos unicamente pela graça.
A santidade como resultado da escolha. O texto vai enfatizar que a eleição tem um propósito claro, para sermos santos e irrepreensíveis diante dele. E ele nos ensina que as escolhas implicam em uma vida transformada, que reflete a santidade de Deus, que é algo que é evidenciado, por uma vida transformada, uma vida que reflete a santidade. E é algo que nós podemos ver no caráter daqueles que são eleitos. Sexto ponto. A incondicionalidade da eleição. Esse texto vai nos mostrar que a escolha de Deus é incondicional, ou seja, não depende de ações humanas, como arrependimento ou fé prévia. Deus escolhe soberanamente, sem considerar se a pessoa irá fazer isso ou aquilo. Isso vem pela graça. A graça vem e entra no nosso coração. Se nós abrirmos o nosso coração para Deus, Ele vem e traz a sua vontade para nós. A imutabilidade da escolha. A eleição é imutável. Deus não muda de ideia sobre quem Ele escolhe, sobre a sua decisão de nos salvar. A decisão de nos salvar é eterna. O plano veio antes da criação de qualquer coisa. Isso traz segurança ao cristão, pois a salvação que Deus concede não pode ser revogada. 8 pontos. O 8º ponto, a confiança na promessa de Deus. Sabemos que fomos escolhidos por Deus. Podemos confiar nas suas promessas de salvação. O cristão pode ter plena confiança de que Deus manterá firme até o final, pois a escolha divina é irrevogável. Irrevogável. 9º ponto agora, alegria no plano de Deus. A doutrina da eleição não deve ser um motivo de tristeza ou frustração, mas de alegria. Ao percebermos que fomos escolhidos por Deus, o cristão deve sentir gratidão e adoração por quão grande privilégio de receber. 10º ponto, responsabilidade pessoal. Apesar de sermos escolhidos, temos uma responsabilidade em viver de acordo com a nossa vocação. A escolha de Deus não nos exime da necessidade de viver uma vida digna do Evangelho, mas ao contrário, ela nos impulsiona a viver uma vida de forma santa e irrepreensível. Mas qual que é o propósito dessa escolha? A escolha de Deus, como está expressa em Efésios 1:4, tem um propósito claro, para sermos santos e irrepreensíveis diante dele. A santidade é o resultado natural da eleição. E essa escolha implica na adoração como filhos, para nos tornarmos membros de uma família, de que Deus está desfrutando conosco uma relação íntima com a nossa família, com o Pai. Mas qual que é a aplicação que eu vou ter hoje para a minha vida cristã? A doutrina da eleição tem várias implicações práticas para o cristão. Primeiro, ela nos leva a uma humildade e gratidão. Pois quando reconhecemos que nossa salvação não é fruto dos próprios méritos, mas é um presente de Deus. Em segundo lugar, devemos nos motivar a viver uma vida de forma irrepreensível e santa, refletindo a obra transformadora de Deus em nossas vidas. E finalmente, essa doutrina nos dá a segurança, pois sabemos que a escolha de Deus é imutável e ela completará a boa obra que começou em nós. Para concluirmos, a escolha que Deus deu pelo santo antes da criação do mundo é uma doutrina fundamental na fé cristã, revelando a soberania de Deus, a graça, o amor de Deus. E essa é uma verdade que nos deve levar a uma reflexão da nossa vida, para que não haja desespero, mas alegria e adoração a um Deus na sua infinita sabedoria, por ter nos escolhidos para sermos os seus filhos.
E um hino interessante para a gente refletir está no Cantor Cristão, o hino 303, onde diz o seguinte: ó, como é bom ter Jesus, ver-lhe, ó santo e doce amor, viver com ele em paz e luz, e ser lavado em seu amor. E no seu coro diz: ó, como é bom ser de Jesus, ter o seu sangue, a me levar a viver com ele em luz, em paz, e o teu nome exaltar. Ele me chama a ser seu bem, com o seu poder me há de guardar, e nos seus braços sempre estarei, e na glória o seu nome exaltar. Como é bom ter Jesus, ter seu sangue me lavar, viver com ele em paz, em luz, e seu nome exaltar. Esse é um hino que nos lembra do privilégio de sermos escolhidos por Deus, ser lavados pelo teu sangue de Cristo, chamado a viver com ele em paz e luz, para que possamos viver de maneira digna, chamada divina. Que Deus possa te abençoar nesse dia e te dar a graça necessária para o seu viver cristão, e que o Santo Espírito possa fluir em seu coração, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Amém.